E aí, pessoal, estão me escutando? Escutando? Bruno, solicita participar da live, por favor. Tá. O pessoal vai chegando. Agora, pessoal, agora vai ser a live. Não vai ser a última, vai ser a penúltima, porque vai ter mais uma live que eu vou anunciar depois para vocês. Oi, pessoal. Oi, doutor Bruno. Oi, Jaque, tudo Tudo bem? jóia? Tudo Tudo bom? Boa jóia com noite. você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Estamos de fone combinando, é? Pois é, você viu? Igualzinho. Nem combinamos. E aí, doutor, tudo jóia? Vamos começar a nossa live. E eu vou começar apresentando o doutor Bruno para o meu público, para o público do meu Instagram. Pessoal, o doutor Bruno é um advogado aqui de Brasília. É um advogado que atende causas grandes, né, doutor Bruno? Causas de execução e que demandem muito conhecimento para buscar esses bens, ir atrás, conseguir obter o ganho, obter o sucesso nessa demanda. Porque muitas vezes o devedor foge, acontece algumas coisas, né, doutor, que o senhor vai até contar, Verdade. que atrapalham essa execução. Então, o doutor Bruno, ele é advogado, e eu conheci o doutor Bruno trabalhando para ele. Foi justamente nesse caso, né, doutor? Isso daí é bem interessante, Passo o a bola pessoal vai para gostar você. bastante. Então, obrigado, Jaque. Espero. Como a Jaque falou, sou advogado, minha especialidade é processo civil, principalmente voltado a essas demandas de execução, cobrança de dívidas. E acabou que a gente teve a oportunidade de trabalhar num caso junto, que a gente vai começar contando aqui para vocês. Até vou fazer a mesma coisa, já que apresentar você para o pessoal também. Eu vi o pessoal aqui no meu Tá. Instagram e aí pedi só licença para isso. Doutora Jaqueline é Uhum. perita documentoscópio, expert. Acredito eu que uma das peritas mais nomeadas, se não for a mais nomeada, do nosso Tribunal de Justiça aqui do DF. Inclusive, quando a gente buscou você para trabalhar nesse caso, foi exatamente fazendo essa pesquisa. Até você já tinha atuado em processo como perita do juízo, em processo que eu estava por uma das partes. Uhum. Eu não E sabia. mas por isso, como eu gostei muito da sua ética, né, muito imparcial, também foi um dos motivos que quando a gente Uhum. precisou de alguém, a gente socorreu a você. E então, assim, a Uhum. pessoa que tem um tremendo conhecimento, professora no assunto, Muito obrigada. e foi muito boa essa parceria. Por um lado é bom que a gente não Sim. precisou de novo, porque a gente não foi vítima de mais nenhuma fraude, mas Que bom, né? sempre acaba, assim, é algo que é Uhum. importante os advogados estarem atentos e Sim. terem parcerias com peritos, porque pode acontecer. E aí vou Uhum. começar então a falar Sim. aqui um pouquinho do caso, como que a gente acabou atuando nessa demanda juntamente. Um cliente, né, uma empresa, ela recebe vários títulos de crédito e tem sempre cheques, confissões de dívida a serem cobradas. E nesse caso específico, Uhum. eram dois devedores, pai e filho. E o pai, ele Uhum. era o emitente de alguns cheques e o filho, ele era o avalista. Então, no verso do cheque, aí eu estou explicando aqui para o pessoal que talvez não entenda, né? Quando a pessoa assina no Uhum. verso, ela pode ser tanto o endossante ou o avalista. E aí qualquer uma dessas pessoas, emitente, endossante ou avalista, eles podem ser acionados, inclusive todos eles, na hora de cobrar esse cheque. E foi isso que a gente fez. Então, quando esses cheques a Uhum. gente depositou no banco, minha cliente depositou e não conseguiu receber, nós fomos executá-los. E no que a gente executou, a gente até conseguiu. Aí, como eram cheques de praça distintas, a gente precisou fazer em duas execuções. Eram cheques ali de Uhum. 1,5 milhão, mais ou menos, cada um. E a gente, em uma das execuções, em uma das comarcas, a gente conseguiu até uma decisão muito importante, que foi um arresto cautelar de bens, que foi então ali um bloqueio, o Uhum. juiz liminarmente já deferiu um bloqueio de alguns bens dos devedores. Na outra, não, a outro juiz indeferiu o arresto cautelar, mas prosseguiu no procedimento comum, aquela citação para o devedor pagar em 3 dias ou opor embargo de execução no prazo de 15 dias. E aí que veio a nossa surpresa que quando o devedor, o filho, que era o avalista, né, que então assinou ali no verso daquele cheque, como aval, avalizando essa dívida, ele
alegou, entre outras coisas, que ele não tinha assinado esse cheque. Ele alegou que esse cheque tinha sido, a assinatura dele tinha sido forjada imputou Uhum. essa falsificação à minha cliente e ainda levou um parecer prévio ali de uma perita, onde sustentava que, de fato, a assinatura não era dele. E aí, nesse momento, que a gente foi buscar uma opinião divergente. E naquele momento, a gente queria que alguém defendesse que, de fato, ele assinou. E foi quando a gente foi buscar a doutora Uhum. Jaqueline, e ela, como uma pessoa muito correta, ela, logo quando analisou, falou, doutor, não dá para defender que foi ele, não. Mas achou outra solução, e aí eu Exatamente. passo a bola agora para você explicar. Pois é, pois é. Aconteceu o seguinte, quando eles me procuraram, eu olhei, analisei o parecer dessa perita e realmente estava correto o parecer dela. Só que acontece que por ela ter sido contratada pela parte que estava contratando, que queria a falsidade, é lógico que ela não olhou outras características do cheque que também eram muito importantes, como por exemplo, no caso, o pai, ele tinha assinado por cima da assinatura falsa. Ou seja, ele chancelou ali aquela assinatura falsa. E os dois eram sócios. Então a gente tinha isso e a gente tinha assinaturas muito semelhantes. Por quê? Porque o pai e o filho assinavam de uma maneira muito semelhante. Tinham algumas variações. E nas variações eram exatamente as características do pai. Então eu peguei essas características, coloquei que estavam convergentes com o punho do pai e ele tinha chancelado, por meio da sua assinatura, que ele não impugnava, que não era impugnada por ele chancelava a assinatura supostamente fraudulenta. Ou seja, será que era supostamente fraudulenta ou uma falsificação consentida? Algo que é muito comum em grandes empresas, e não só empresas, políticos, entre outras pessoas que lidam com muitos documentos. Muitas vezes tem um terceiro que assina por ela. Então, não é porque a assinatura é falsa que a falsidade é proveniente de quem está executando esse título. Então, foi isso que eu defendi no meu parecer técnico. E aí, queria saber qual foi o resultado, doutor Bruno. Depois que eu fiz o parecer, te ajudou em alguma coisa? Como é que foi? Ah, ajudou bastante, porque assim, lembra que eu contei para vocês no início que uma das execuções a gente conseguiu um arresto cautelar de bens? Só que até a Sim. justiça finalizar isso, por exemplo, vamos fazer o arresto de um imóvel, então até chegar essa ordem no cartório de registro de imóveis, até chegar a ordem no Uhum. Detran para bloquear veículo, até tudo isso acontecer leva um tempo. E aí, como ele se antecipou e veio com essa defesa e trouxe ali uma bomba para o juiz, porque ele alegou para o juiz que, olha, eu não assinei, eu não sou devedor, o juiz, o que ele fez naquele momento? Ele suspendeu a execução. Então, não chegou nem a cumprir aquele arresto que a gente tinha obtido. Então, olha o prejuízo que a gente se Nossa. viu ali de repente. Então, pensa para o devedor, ele conseguir suspender aquela execução e, como a gente chama, aí até no jargão popular, né, empurrar com a barriga essa execução. A gente Uhum. ficar, eventualmente, aguardando uma perícia judicial que acontecer em meses ou talvez em anos. Então, quando a gente apresentou essa segunda opinião, esse seu parecer, levando essa questão da falsidade consentida e mostrando que esse filho já avalizava outras dívidas do pai junto à empresa, então ele tinha um histórico já de ser avalista, o juiz pegou e retomou a execução. E aí, no que retoma essa execução, a gente consegue ali atingir bens, começar a atingir, né, o patrimônio dos devedores, e aí, passado algum prazo, a gente consegue, então, fazer um acordo. E qual que foi a importância disso? Porque aqui a gente não está falando de uma dívida de 30 mil, 50 mil, eram mais de 3 milhões. Então, era um valor considerável. E, Sim. Travou. Travou, doutor. Jaque, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora Cortou voltou. aqui. Ah, tá. E então, assim, era uma dívida bem significativa e que, com esse Uhum. parecer, a gente conseguiu, então, convencer o juiz a retomar a execução e, a partir dali, a gente conseguiu Uhum. fazer um bom acordo. E o que foi caracterizado, no final das contas, depois que o acordo resolvido e as partes voltam até a conversar, é que, de fato, o que Uhum. aconteceu foi a falsidade consentida. Foi o famoso assina para mim, e Acontece é o que você muito. falou, sócios, pessoas que viajam muito, que precisam assinar muitos documentos, vira para alguém e fala, olha, assina aí, pode assinar por mim. Isso é muito, muito comum. Uhum. E aí é importante Sim, as pessoas tomarem alguns cuidados, e até queria que você desse algumas dicas, Jaque, sobre isso, né? Como que a pessoa pode, por sim. exemplo, se precaver, igual nesse caso a gente conseguiu ter alguns elementos, né? Uhum. Para fazer seu parecer. Mas o que que
que é importante a pessoa conseguir ter para eventualmente se utilizar num momento desse? Bom, eu costumo falar que a assinatura, ela primeiro, ela é disfarçável e simulável, ou seja, um terceiro pode reproduzir e o próprio autor pode disfarçar. Então, a gente está diante de um elemento que pode variar e que pode ser maculado facilmente. Então, o cheque, ele é um instrumento que muitas vezes tem esse perigo de ter algum tipo de fraude e principalmente quando só aceita um cheque, você não sabe se aquela assinatura corresponde com o cartão de assinaturas. Então, se eu entregar um cheque para uma pessoa e fizer uma assinatura diferente da minha, esse cheque não vai ser compensado. A não ser que seja de baixo valor, porque o baixo valor eles nem conferem. Mas em alto valor, se eu mesmo, do meu punho, fizer qualquer outra coisa que não seja a minha assinatura, que está no cartão de assinaturas, eles não vão poder aceitar. Então, uma dica que eu dou é que o cheque ele pode ter esse perigo de um disfarce. Então, uma confissão de dívida reconhecida em cartório, que foi até o que o senhor também fez, o Sim. doutor fez também, que é uma confissão de dívida reconhecida em cartório. Por quê? Porque o cartório ele faz aquele reconhecimento. É mais um elemento, não é que vai salvar todo o documento, mas a gente precisa, o detentor do documento, ele precisa ter o cuidado com o documento, ou seja, ele precisa cuidar da autenticidade e da integridade desse documento. Então, a integridade é que esse documento fique íntegro e a autenticidade ele tem que prezar por isso. Solicitar um reconhecimento de firma, se for uma confissão de dívida. Então, isso é importante porque quando tem um problema desse, a gente tem outros elementos, igual você tinha. Você tinha a confissão de dívida também, tinham outros documentos assinados por esse periciando. Por isso que também eu consegui fazer a perícia, porque não era só um cheque. Se fosse só um cheque aleatório, eu não ia ter padrões dele. A Então, a importância gente dos conseguiu padrões. paradigmas, né? Exatamente, a gente precisa dos paradigmas. Então, se você for aceitar um cheque de terceiro, peça para ele preencher, porque o preenchimento também é periciável e muitas vezes não disfarçam no preenchimento, disfarçam só na assinatura. Então, peça para preencher, peça para colocar o número de telefone. Quanto mais grafismos, melhor para que o perito possa periciar. Também uma confissão de dívida é interessante. Outra coisa, preenchimento de cheque sempre com a caneta que você conhece. Jamais preencha um cheque com uma caneta que você não conhece. Ou então alguém te entrega uma caneta, porque existem canetas que são apagáveis. Minha gata está aqui bem atrás. Existem canetas que são apagáveis, então é possível que você preencha um cheque e depois apareça um outro valor. Isso aconteceu com a minha mãe. Então, por isso, aí eu já vivi na pele esse caso. E pode acontecer com qualquer pessoa, porque as fraudes documentais, elas estão aí. E acontecem diariamente. Às vezes as pessoas vão lá no escritório e falam, nossa, mas aconteceu uma fraude comigo. E eu falo, você é só mais um. Tem várias pessoas Eu já vi isso em que promissória também. diariamente caem em fraudes. Também. Nota promissória. Todo documento preenchido, ele é muito perigoso. Por quê? Porque você é muito precário, porque você pode preencher, você pode assinar e você pode deixar alguma lacuna. E depois pode ter o preenchimento posterior. Então, também quando não há sobreposição, é mais difícil de você estabelecer qual grafismo que veio primeiro. Então, um cheque assinado em branco, se ele não tiver nenhum cruzamento de traço, eu não vou conseguir estabelecer se o preenchimento foi antes ou depois da assinatura. Então, o cruzamento de traço, ele é um elemento que você consegue verificar qual grafismo ocorreu antes e aí você consegue chegar numa conclusão, mas sem o cruzamento de traço não é possível. Mas então foi isso, alguns cuidados são esses, de você prezar por esse documento e na hora de você receber um cheque e na hora de você assinar um cheque, sempre conferir a caneta, sempre buscar preencher tudo, não deixar nada em branco, sempre preencher, cancelar os lugares que estão em branco e o não à ordem, para que esse cheque não seja repassado também. Para quem não quer que esse cheque seja repassado, coloque não à ordem. Então essas seriam as minhas dicas com cheque na área de documentoscopia. Uma coisa que eu já dei dica para cliente, vou até te perguntar aqui agora, fazer uma consulta Uhum, grátis, se é interessante ou não. Mas sim. pedir principalmente quem recebe muitos títulos, né? Mas pedir uma ficha Uhum, de cadastro que a pessoa sim. preencha ali à mão, porque é uma forma sutil de você estar Padrões. colhendo, exatamente, você colher padrões. Né? Claro, você não Aham, vai pedir para a pessoa preencher um formulário ali muito extenso, não é isso.
sim, Mas às vezes ali um cadastro normal, com um nome, telefone, um e-mail, algum cadastro sim. ali, documento, que você já consegue também ter padrões para eventualmente, se precisar periciar depois, facilitar o trabalho do perito, né? Exatamente, porque a perícia, ela não ocorre sem os padrões. Os padrões são é a raiz da perícia. Então, tudo começa com padrões. Se qualquer pessoa chegar para mim, me mostrar uma assinatura e falar, Jaque, é autêntica ou é falsa? Eu vou falar assim, não sei. Sem padrões, não tem como eu saber nada sobre essa assinatura. Então, os padrões são essenciais para a perícia. Então, sem padrões, a gente nem começa. Então, conseguir padrões, copiar documentos, pegar, colocar, digitalizar os documentos, xerocar os documentos, e assim você também tem mais um documento. Por exemplo, vamos supor que chega um estelionatário e te passa um cheque. Se você pegar o documento dele, você vai pegar, por exemplo, a foto. Se ele estivesse passando por terceiro, se estiver com um documento falso, uma foto de outra pessoa, ou seja, a foto desse falsário, e geralmente o que troca um documento fraudulento é a foto, porque é justamente o que ela precisa para se passar por um terceiro. Verdade. Então você já pega essa foto e com a perícia a gente consegue verificar também. A gente pede outros documentos, não é só a parte grafo. Eu não faço só a parte grafo, eu faço a parte documental. Faço as circunstâncias do caso, porque não é só a assinatura, mas e as circunstâncias desse caso? Então a gente sempre tem que estar atento a todos esses elementos. E quanto à fotografia, já aconteceu casos em que eu peguei como perita judicial que tinha um documento fraudulento, que tinha embasado, acho que uma abertura de conta, e o juiz, ao verificar, por meio da perícia, foi detectada que essa pessoa tinha sido, que quem tinha feito o empréstimo, não, quem tinha aberto essa conta era um terceiro e tinha foto dessa pessoa. Então, o juiz mandou para o Ministério Público para que buscasse essa pessoa, para que esse falsário fosse responsabilizado. Então, isso já é uma ligação, porque se você não tiver nenhum elemento, né, fica mais difícil de Verdade. responsabilizar. E até para os colegas advogados que estiverem acompanhando, Sim. não sei se pegaram o início, nesse caso que a gente citou, que a gente pôde trabalhar junto, imagina se a Uhum. gente não tivesse paradigmas, se a gente não tivesse padrões. A gente ia ter que ficar à mercê da perícia judicial, que aí sim o perito poderia, através do juízo, obrigar que as partes levassem, né, para fazer a coleta aí dos padrões, mas eu não teria oportunidade de levar essa perícia prévia ou até Particular. contraditar aquele parecer prévio que foi levado pelo devedor. Sim. Então, olha a importância da gente já ter esses documentos no caso de necessidade de fazer esse trabalho prévio, né? Porque a gente não pode ficar só Sim. dependendo de, ah, não, mas se for nomeado o perito vai solicitar lá perante o juízo, vai ser solicitado. Mas às vezes a gente, para conseguir uma liminar, ou para Uhum. derrubar uma liminar, a gente tem que levar essa prova Exatamente. pré-constituída para o juiz. E aí a É importância melhor. da gente conseguir ter, vamos dizer assim, os elementos necessários para entregar para o expert poder fazer esse trabalho. Porque senão, como é que vocês vão conseguir realizar essa análise? Aí fica difícil de fazer essa análise, mas vocês tinham bastante documentos dessa parte. Já tinham havido algumas outras contratações, já tinham outros negócios, então a gente tinha bastante padrões, eram suficientes, tinham até cheques também. Então, foram vários padrões, ainda bem, mas às vezes eu faço também o trabalho investigativo. Quando eu tenho alguma causa que tenha um periciando que não tenha padrões, eu muitas vezes eu vou buscar, procuro em outros processos, eu vou atrás de padrões, porque é o que eu preciso, né? Eu preciso de padrões. Às vezes eu vou, busco em processos. Quando tô por meio da perícia judicial, consigo solicitar em cartórios, consigo solicitar em órgãos. Agora, quando eu tô como perita particular, é mais difícil. Aí eu vou precisar, porque eu não consigo, por exemplo, solicitar aos órgãos, solicitar aos cartórios. A única coisa que eu consigo por meio da perícia particular é, por exemplo, olhar processos. Isso, processo é público, qualquer um pode verificar, então eu consigo olhar, mas assim, fora isso, eu não tenho muitos elementos. Mas nesse caso tinham padrões, já tinha bastante coisa aí para concluir. E foi uma perícia prévia à perícia do Judicial, juízo. isso. Só Acabou que que ela não como foi houve o tão acordo, prévia. acabou que como houve o acordo, a gente nem chegou a fazer a perícia judicial. Sim, Mas, de fato, não foi bem precisou. antes, não chegou nem a ser assistência, nada, foi bem antes Sim. mesmo.
Sim, ela foi, na verdade, foi um parecer prévio, foi uma perícia prévia, à perícia da perícia do juízo, mas tinha um parecer anterior, tinha uma perícia anterior à Isso, minha, que era a da tinha. perita contratada pela outra parte. Então, mas foi bem célere, né, doutor? Porque começou o processo, ele já entrou com esse, em sede de contestação, embargos, né? Ele Embargos entrou de com, execução. isso, ele entrou com esse parecer técnico. Aí a parte contratante me contratou, fizemos um parecer, e aí foi a guerra dos pareceres. Mas foi o que eu falei, não adianta você bater de frente, porque ali o parecer dela estava correto, realmente estava Sim. correto. Eu não tinha elementos para impugnar o parecer dela. Então, quando a gente não tem elementos, a gente vai verificar se tem alguma possibilidade de fazer essa defesa. Então, é estratégia, é você verificar o que você pode alegar ali, o que está naquele documento, é você saber ler o documento, não é só. Porque geralmente, quando as pessoas vêm, os advogados, os juízes, muitas vezes, quando vem a assinatura, se prendem à assinatura. E não é só assinatura. A assinatura não existe sem documento. O documento também é muito importante, as circunstâncias desse documento. Então, tudo isso eu procuro na minha perícia, tanto a particular quanto a do juízo, eu procuro investigar para poder trazer o melhor resultado ali e o mais completo, porque só a assinatura nem sempre a gente consegue todas as respostas, né? E aí fica demonstrada a importância, né, de um trabalho, Sim, além de ético, mas também pensar fora da caixinha. Porque o cliente, naquele momento, ele queria o quê? Que alguém questionasse aquele parecer. Que alguém falasse que a assinatura de fato era daquela pessoa. Porque meu cliente acreditava que é, era dele. que era do devedor. Ele não tinha, Uhum, na cabeça dele era, e aquele parecer tinha sido contratado, enfim, que o perito tinha se uhum, vendido. Era sim. isso na cabeça dele. E aí, quando você recebe um não, aí você pode ficar pensando, será que outras pessoas também falariam isso? Ou às vezes para fechar o cliente ia tentar construir um laudo ali questionando sem ter muito E elemento? Porque não a gente ia dar sabe que certo. e não ia dar certo. Esse é o ponto. Não ia dar certo. Porque Exatamente. você foi muito ético e falou: olha, o parecer contratado pela parte contrária está correto. De fato, a assinatura não partiu do punho Uhum, dele. Mas temos outros elementos aqui que a gente pode sim, manter a responsabilização dele. Isso foi perfeito, foi muito importante. E isso que a gente tem que exatamente. entender, principalmente advogado. Muitas vezes o cliente ele chega para a gente já pedindo serviço e dando a Exatamente. ordem. Por exemplo, eu quero que seja feito isso, isso, isso. Eu sempre gosto de perguntar para o cliente o seguinte: qual o seu objetivo? Porque nós Uhum, que somos os técnicos. Então, de acordo com o objetivo dele, vamos ver se o caminho que ele queria trilhar de fato é o melhor. Às vezes não é. E esse caso, para mim, é um exatamente. grande exemplo disso, porque eu Sim. confesso que eu não tinha passado pela minha cabeça a questão da falsidade consentida. Eu só tinha duas Uhum, ideias. A primeira, ou era do devedor, ou a segunda, eles mesmos. O que eu tinha certeza é que eles tinham forjado, se fosse forjada. uhum, Porque meu cliente recebeu o cheque daquela forma, e aí foi quando sim, você até provou que dá sobreposição, de assinatura e tudo aquilo. Então sim, foi de fato um caso muito interessante, curioso, sim. e que a gente até quis fazer essa live aqui para o pessoal acho que mostrar que eles podem ser É vítimas importante. ou serem contratados em casos similares e estarem cientes Isso. desses percursos que podem ter aí no decorrer desse tipo de demanda. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que cabe muito bem nesse caso, que é o seguinte: nunca faça o que o cliente quer. Faça o que é certo para o cliente. Então, é o que eu costumo fazer, porque quando você vai pela cabeça do cliente, você pode ferrar. Você pode se ferrar e ferrar o cliente. Então, não vá pela cabeça de cliente. Você tem que Verdade. ir pelo certo, pela técnica. Então, sempre buscando ali o que você vai poder fazer por aquele cliente. Lógico, você vai ser contratado por aquele cliente, mas o que você pode fazer? Você pode fazer essa defesa? Você pode defender isso? Então, dentro dos limites do que eu posso fazer. E não inventar uma outra coisa que não tem nada a ver, que não é a verdade, né? Então é Exato. isso que eu achei bem interessante nesse caso. Eu queria até, não sei se para o pessoal que te acompanha, que te segue, da área de Uhum, perícia, se tem alguma dúvida com relação a essa questão dos títulos, não sei se o pessoal já trabalhou nessa área. Até quem tiver aí, quiser perguntar alguma uhum. coisa, acho que Pode fazer poderia até, pergunta, pessoal. pode mandar pergunta que a gente aproveita. E o pessoal do direito aí do meu Instagram quiser aproveitar consulta grátis da doutora Jaqueline essa hora, hein? Vamos lá, o que precisar, eu estou à disposição, posso responder. E também quanto a essas
essas alegações de falsidade, eu acho muito importante também dizer isso, porque às vezes a pessoa fala, olha a assinatura e fala, tá totalmente diferente, é falsa, nem sempre é falsa. A gente tem Verdade. a possibilidade de disfarce. Então, se você olha com um olhar simplista, que nem muitas vezes impugnam meus propósitos de honorários, falando que é um simples trabalho. Um simples trabalho que eles não sabem o fim de semana que eu passo dando grafo 2, o quanto que o pessoal sofre, porque não é tão simples, não é simples, é uma coisa muito complexa, é um exame totalmente perceptual, que a gente vai verificar as características e com essas características a gente vai avaliar o que que essa característica quer dizer. Então, é muito fácil para os outros acharem que a perícia grafotécnica é um simples confronto entre uma assinatura e outra, e se está semelhante é autêntico, se está divergente é falso. Não, mas e o que que tem a mais? O que não é só isso, tem muito mais que isso. O E Marcelo fora, Mouzinho, parabéns, doutora Tirotti, trabalho pericial gerando resultados, exatamente, a perícia auxiliando os advogados, eu acho isso muito importante, a gente poder ter esse auxílio. Eu costumo falar, doutor Bruno, toda vez que eu vou fazer uma assistência, toda vez que eu vou fazer um parecer, eu sempre falo que o meu trabalho vai estar alinhado com o advogado. Porque o cliente, ele contrata o assistente técnico, mas o advogado é que entende da causa. Então, a gente tem que estar alinhado. Então, sim. teve uma diligência, o senhor recebeu uma intimação, já me passa. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Alguém colocou aqui a mesma coisa. Às vezes, queria ser uma mosca e ficar no escritório de um perito só para ver como funciona o dia a dia. Paula, eu vou começar a filmar mais no dia a dia. Vamos ver se no ano que vem eu consigo. É porque muitas vezes é tanta correria e acaba que eu esqueço, mas Ah, eu vou começar a eu tô filmar devendo isso mais. também pro pessoal. Às vezes o pessoal fala, ah, Bruno, queria saber mais do seu dia a dia, rotina de escritório. Mas é tão corrido e às vezes a gente, quando vai lembrar, já Pois é. foi, a gente já fez um milhão de coisas. E sobre isso que Já você falou passou da o dia. proposta, o pessoal também tem que entender que um perito, ele para fazer aquele Uhum, trabalho, ele tem equipamentos técnicos, tem investimentos no equipamento também. técnico, você tem, fora todo investimento de conhecimento, estudo, né? Então, Sempre, né? infelizmente, eu vejo muito isso de impugnações a propostas. Eu Uhum. confesso que eu evito fazer isso. Eu fiz isso uma vez só que o cliente insistiu, mas também foi uma perícia Não foi topográfica, de comigo, engenharia. né? Não, Não foi comigo. era uma perícia de engenharia, era uma perícia de engenharia, foram Aham. honorários de mais de R$ 40.000 e tudo, Uhum. e de fato a gente entendia que não era por ali. Mas, por exemplo, nesse mesmo Uhum. processo que eu estou citando, houve perícia documentoscópia, o perito a gente não impugnou, ele cobrou ali Uhum. algo em torno de R$ 5.000 mais ou menos, só É que média. a média, então assim, porque é justo, e outra coisa, Uhum. não que porque é o autor que está pagando, ou o réu que está pagando, porque tem as regras processuais. Às vezes as pessoas têm Uhum. aquela sensação de porque eu estou pagando, o perito vai, quando é o perito judicial, vai atender aos caprichos da parte. Não vai, não é isso. Mas também Jamais. se você vai querer depreciar o trabalho de uma pessoa e talvez ela não ter a quantidade de hora disponível para fazer um trabalho investigativo maior, porque foi igual você falou, análise de um documento não é só ver a assinatura. Eu tenho que ir em Uhum. cartório, se é um documento que está sendo questionada, eventualmente, a reconhecimento de firma. Nesse caso mesmo, olha só um detalhe que o perito achou. Para quem é da área Uhum. pericial, pode ser algo talvez até comum para vocês, mas algo que eu não reparei, passou despercebido a mim. Era um documento datado supostamente de 95, e uma das coisas que o perito demonstrou, alegou ali para falar que era um documento forjado, com data retroativa, foi que o número de telefone indicado como o número do cartório que chancelou, que fez o reconhecimento de firma, já tinha 8 dígitos. E nessa época, em Brasília, os números fixos ainda só possuíam 7 dígitos. Então, olha o nível Exatamente. de detalhe, né? E era um número, um dado ali no carimbo, minúsculo. Então, olha o O nível nome de disso é detalhe. anacronismo. O nome disso Exatamente. é anacronismos. Igual Na pessoa que às vezes era documentoscopia. solteiro e bota casado e Também só muda o casou muito tempo nome. depois, mudou o nome. Enfim, então Exatamente. é um trabalho muito específico. Ó, deixa eu E ver aqui, o doutor detalhista. Alexandre. Vamos falar também que o trabalho do perito junto com o advogado também auxilia na elaboração dos quesitos. Exatamente. A nomeação de Exatamente. assistente, né? Uhum. É muito importante, porque vamos supor que você estivesse diante dessa assinatura. Nesse caso aí que a gente teve essa perícia prévia. Vamos supor que você estivesse diante dessa assinatura e você fizesse os quesitos. Você ia perguntar se é autêntico ou falso. Você não ia fugir em outras
Você não ia olhar fora da assinatura. O que é muito comum. A maioria dos advogados só questiona a assinatura. E eu, quando eu estou como perita judicial e vejo alguma questão documental, eu relato. Porque eu sei que é muito importante. A fraude, ela não está só na assinatura, ela pode estar no documento. E então, assim, a gente tem que, se a gente está vendo, eu não posso deixar de ver isso e não relatar isso para o juiz, mesmo porque os limites dos juízes é muito maior do que o meu. Então, ele, se ele quiser, ele me limita. Ele pode falar assim, perito extrapolou, só queria saber da assinatura, mas ele tem que saber. Para ele falar se vai ou não precisar daquela informação, ele precisa saber. E todos os juízes que eu fiz laudos que muitas vezes eu fui além da assinatura, porque só estavam questionando a assinatura, e eu falei de documento, a maioria dos juízes sempre levou em consideração. E eu muitas vezes falava com os juízes, eu falava, olha, eu examinei e eu verifiquei essa questão documental. O senhor posso colocar no laudo? E muitas vezes, pode colocar, doutora, fica a seu critério. Então, assim, muitas vezes eles me davam a carta branca para que eu pudesse fazer uma análise completa e não uma análise restrita. Porque o limitar a assinatura, se eu vejo uma fraude documental, eu não posso deixar de relatar. É É uma porque fraude. pode ter transposição, né? Aí a assinatura vai ser Uhum. legítima, mas ela foi transposição, levou para um outro documento, o documento está sendo questionado. Então, de fato, Eu tem costumo que falar fazer. que não existe assinatura sem documento. A assinatura ela tá lá para chancelar aquele documento. Então, se tem algum vício no documento, essa assinatura já tem, essa chancela já tem algum vício, porque ela não está chancelando ali o documento, ela está chancelando aquele documento. Então, se tiver alguma característica, alguma montagem, inserção, essa assinatura ela já vai estar viciada. Exatamente. Não sei se respondeu, Alexandre. Qualquer coisa dá um joinha. Mas a importância desse trabalho em conjunto. E é uma coisa que eu gosto sempre de levar essa opção para os clientes. Sim, Quando vai haver a perícia judicial, eu sempre levo. Olha, vamos tentar contratar um assistente importantíssimo. exatamente para isso. Infelizmente, tem muita gente que Um outro pensa que olhar. assistente é alguém para ficar convencendo o perito judicial de fazer algo. Não é isso. É para É, não ajudar mesmo. na elaboração dos quesitos, para eventualmente Sim. impugnar depois aquele laudo, auxiliar Uhum. tecnicamente, né? E isso é importante. Exatamente. Apesar do meu escritório, quem cuidar da parte trabalhista é um outro sócio nosso, mas um assistente já ajudou a gente reverter um parecer ali de questão laboral, de doença Uhum. decorrente ali do trabalho, por conta disso, de levar alguns detalhes, algumas coisas. Então é nesse sentido que é o Uhum. trabalho do assistente. Então acho que tem que estar muito em sintonia mesmo o Exatamente. advogado com o assistente. E acho que a grande, talvez a moral que a gente tira desse caso que a gente relatou para o pessoal é sempre que possível e necessário, claro, o advogado pensar também em ter essa atuação prévia, né? Não ficar aguardando uma nomeação, desvinte de uma perícia judicial. Eventualmente, já desde Uhum. o início, se é um caso que demanda isso, foi uma discussão ali de veracidade documental, alguma coisa nesse sentido, já busque alguém. Até já pode já Sim. contratar vinculando, eventualmente, olha, estou te contratando para fazer esse parecer prévio, e depois já vamos deixar aqui combinado, se eu precisar de você para assistente, por exemplo. Acho que nesse caso a gente até já tinha combinado isso, né? Foi até bem mais ou menos Sim. assim. Né? Ó, Sim, se geralmente eu precisar. faço. Eu Exato. faço isso também nas contratações. Quando eu já faço parecer, eu faço um valor abaixo na assistência, porque não faz sentido. Eu já não vou poder ser nomeada porque eu já fiz um parecer, então Já eu está já faço impedida. um valor. Eu já estou impedida, então eu já faço um valor abaixo para, se tiver uma assistência, já fazer essa assistência. Só deixar um beijo para a Fabrícia, que deixou um comentário. Eu li, realmente, Fábio. E teve uma pergunta aqui. Doutora, na prática, é legal discutir com o juiz o laudo antes de protocolar? Na prática, é legal discutir com o juiz. Olha, não é, eu não passo os laudos, não. Só quando eu vou fazer algum laudo que tenha algo que eu preciso saber se ele vai precisar saber ou não. Então eu vou, muitas vezes eu converso e o perito muitas vezes ele está fazendo aquele trabalho para o juízo, é a produção de prova. Na verdade, a prova é para as partes, mas quem vai analisar essa prova para poder julgar é o juiz. Então eu posso ir lá, posso conversar, posso falar com ele, mesmo porque eu vou manter a minha imparcialidade. Eu não estou indo conversar com a parte. Então, para mim, é legal. Não acho que tenha nenhum impedimento. É isso. E aí, que mais? Mais alguma pergunta?
Ó, teve uma perita, acho que fosse essa perita Fabrícia. Uhum. Importância da lista Já, do documento desse. É assim, sim, comentário. sim. Porque essa questão dos quesitos, igual a gente estava Uhum. comentando, não adianta, cada um no seu quadrado, né? Então, advogado, claro, que quando você começa a trabalhar em várias demandas que você atua com isso, você vai adquirindo ali um certo conhecimento. Mas nunca eu, Uhum. como advogado, vou ter o conhecimento que a doutora Jaqueline tem em Sim. perícia para saber exaurir todos os quesitos necessários. Então, por isso a importância. E Uhum. fazer aqui um adendo só aqui, eu só consegui contratar a doutora Jaqueline para esse caso porque era fora do TJDF, viu? Exatamente. Eu não faço assistência Porque aqui. aqui... Não, as minhas nomeações até que estão muito boas aqui. Eu tava olhando. Teve até um cliente meu que pediu, porque ele me contratou, e ele queria saber quantas nomeações eu tinha para falar que eu tinha nomeações assim como a perita judicial, porque era um caso que tinha uma perita judicial e eu estava como assistente. E já tinha aqui no TJ mesmo. E aí ele falou, dá uma olhada quantas nomeações que ela tem, e daí a gente compara e mostra, né? E aí ela tinha 100, eu tinha 350. Aí realmente eu tô com bastante nomeação, graças a Deus, agradeço muito. E continuar um bom trabalho para que eu possa continuar prestando esse serviço à justiça. Aos colegas advogados que já ficaram querendo contratar a doutora Jaqueline, tem a notícia boa e uma ruim. Ela faz, mas se for Só para TJDF, fora, já era. não faço. É porque esse Não caso era faço fora muito. daqui aí. Exatamente, eu não faço muito porque eu tenho bastante nomeação no É, e, TJDFT. e aí Então, depois acaba que você impede, né? Você vai ficar impedida para trabalhar como eu não judicial, gosto. enfim. Eu também não pego por causa do impedimento. Porque senão depois eu fico impedido. E o tribunal, eu só trabalho em um tribunal. Eu não tenho cadastro em nenhum outro tribunal. Para mim é só TJDFT, TRT, mas tudo aqui dentro do DF. Então eu não faço para fora. Tem outros peritos que fazem para outros TJs. Eu não, eu só faço aqui pro TJDFT, TRT, o TRF também, mas só aqui em Brasília. Eu não saio daqui. Teve uma Deixa eu ver pergunta. aqui. Existe uma metodologia específica para elaborar o laudo? Como existe uma ABNT para o TCC? Existe o 473. O artigo 473 do CPC diz que você vai ter que elaborar o laudo com 4 requisitos que eu vou falar para você que você nunca mais vai esquecer. Você vai elaborar seu laudo com amor. Por que amor? Não ria, não ria! Análise técnica ou científica, M de metodologia, O de objeto e R de resposta conclusiva aos quesitos. Então, o 473 diz isso, que é para você elaborar o laudo pericial com esses 4 requisitos. Tem até vídeo no meu canal falando sobre isso. O laudo ele precisa ter esses 4 requisitos. E a ideia também é que o laudo seja cada vez mais uma linguagem que as partes entendam, Sim, né? Isso que eu, sim, que eu, sempre que uma eu linguagem gostei no clara. laudo da doutora. É um laudo bem, assim, Sim. apesar de ser uma questão muito técnica, é um laudo que Uhum, o leigo vai conseguir entender, identificar, até para poder, eventualmente, impugnar, enfim, ou se uhum, curvar aquele entendimento. Isso é importante. uhum. Pessoal, aqui, ó, teve muita gente entrando agora, Uhum. Nossa, já estamos com 19 pessoas aqui na que, live. que talvez Quanta não gente! pegaram um pouquinho do desfecho do caso, né? Sim. Mas, enfim, teve muita gente aqui no meu Instagram que entrou agora. Mas só para resumir aqui para vocês, quem não escutou Uhum. ainda, eu e a doutora Jaqueline, a gente teve a oportunidade de Obrigada, trabalhar em um Fabrício. caso onde o meu cliente tinha alguns títulos, uns cheques para executar, e o devedor, o avalista, que assinou aquele cheque no verso, ele alegava que a assinatura não era dele. E, de fato, não era. Então, a gente foi buscar a doutora Jaqueline para questionar um parecer que ele trouxe. E até eu brinquei com ela. Falei, naquele momento a gente queria que ela falasse o quê? A assinatura dele. Mas não, ela deu uma saída fora da caixinha, que foi identificar no documento a questão da falsidade consentida, e que havia uma sobreposição de assinaturas e tudo isso. E a gente explicou Uhum. aqui, acabou que isso ajudou a gente a fechar um acordo de mais de 3 milhões, exatamente 3 milhões e meio, né? Então o cliente conseguiu recuperar aquele débito. Mas o mais importante que a gente quis aqui alertar para os colegas advogados
E também abrir para o pessoal da perícia, né, enxergar como Sim, uma possibilidade de parceria, essa questão sim, das perícias, desses pareceres prévios, né? sim, E também. trabalhar em Muito conjunto. importante. Claro que tem que ter essa análise também, igual você faz, né, Jaqueline? De entender, Uhum, poxa, se meu público, se meu, vamos dizer assim, meu target, meu cliente-alvo aqui principal, igual no seu caso, aqui em Brasília, é ser perita judicial, ser nomeada pelo tribunal, aí a pessoa tem que tomar aquele cuidado de eventualmente, por um cliente, você não acabar ficando exatamente. impedido ali naquela vara, naquele local. Mas No para meu quem. caso, eu faço mais judicial. Meu pai em São Paulo, ele é muito mais assistência. Ele gosta mais de assistência, parecer, eu não, eu sou judicial e eu adoro fazer perícia judicial porque eu muitas vezes eu gosto de investigar, então eu gosto de solicitar padrões. Às vezes os clientes não dão todos os documentos que eu preciso e aí eu fico pé da vida. Então por isso que eu prefiro a judicial, que eu consigo ir atrás dos padrões, eu consigo fazer um trabalho muito bem feito, muito mais bem feito do que muitas vezes quando o cliente não me fornece os documentos. Então, E até uma realmente, independência por causa maior, né? disso. Exatamente. Porque às vezes o cliente normalmente ele faz um pedido muito específico, né? E aí quando É, você judicial, você que vai, vamos dizer assim, é. desvendar aquele Eu não documento gosto para de o ter que judiciário. agradar ninguém. Então, eu te digo, assim, no meu o caso que. Seu caso, você foi lá, vocês foram pedir para que eu fizesse uma impugnação àquele laudo, eu falei, tá certo, não vou fazer. O que dá para fazer é, peraí, eu vou dar uma olhada aqui. Aí eu dei uma olhada, vi que dava para defender essa tese aí da falsidade consentida, mas se não desse, eu também ia falar, ó, tem que fazer aqui. Porque eu não acho legal fazer uma coisa que eu não acredito. Então, eu faço o que eu acredito. Não, Se eu não acredito, não e a tem melhor como fazer. coisa é o resultado, né? Que igual a gente Sim. comentou aqui no início, se você é uma pessoa que ainda, não vou nem dizer agir de modo desonesto, mas vamos supor que Uhum. houvesse alguma falha ali no laudo do outro perito, né? Sim. Se tivesse alguma questão que você pudesse, porque o papel aceita tudo, né? Então, que você Exatamente. pudesse, eventualmente, colocar algumas dúvidas, puxar algumas Sim, sim. coisas. Talvez fosse possível, mas não ia atingir o Sim. resultado, porque ia ser mais do Uhum. mesmo. E aí Uhum. ia ter um expert de um lado dizendo que a assinatura não é e outro dizendo que é. E aí o que o juiz ia Uhum. depender? Ia continuar dependendo da perícia judicial. Então, Uhum. quando você trouxe essa ideia de, olha, não, de fato não é dele, mas espera aí, olha isso aqui, olha esse outro lado. Então a gente acabou tirando esse foco se a assinatura era ou não era dele. Acabou sendo algo superficial perto da Exatamente. responsabilização, da dívida. Então isso foi uma sacada excepcional. A Ana perguntou, falou para eu falar um pouco sobre a análise da assinatura. Ana, o que que aconteceu? Era pai e filho. O filho supostamente tinham falsificado a assinatura do filho. E o pai, ele era sócio. Os dois eram sócios e tinha uma falsificação. Só que, o que que aconteceu? O pai, ele assinou por cima. Ele assinou cruzando essa assinatura. E a assinatura do pai estava autêntica. Então, aí o que que eu verifiquei? Que naquela assinatura tinha algumas características muito semelhantes ao punho do pai, porque eles tinham assinaturas parecidas. Então, tinham algumas características também semelhantes, e aí eu coloquei isso, coloquei que era uma falsidade consentida, que havia características do punho do pai, inclusive que a assinatura autêntica dele chancelava essa assinatura fraudulenta. Então, não tem como falar que é uma fraude, que essa fraude foi feita pelo nosso cliente, e sim, pode até ter ocorrido uma fraude, só que essa fraude foi consentida, porque esse cheque saiu de lá com uma assinatura autêntica chancelando essa assinatura fraudulenta. Então foi isso. E aí, só em termos leigos, para o pessoal que é do direito, basicamente, o que a doutora quis dizer? Que uma Uhum. assinatura autêntica passou por cima daquela questionada. Exatamente. Então, A do pai. e aí você vê como é que alguém identifica isso. Você consegue olhar para a assinatura e ver qual que é por cima e qual que é por baixo? A tinta mistura, não mistura? Como é que é isso? Então, O que que acontece? Quando você tem uma assinatura por baixo, você tem uma primeira assinatura, vamos supor, não vou nem falar de assinatura, você tem um grafismo, ele está por baixo. Ele fez a primeira sulcagem. Quando se passa a caneta novamente nessa sulcagem, a caneta ela não vai atingir a profundidade dessa primeira sulcagem. Então, vai fazer uma cinturinha. Tanto é que no laudo tem. É que eu não posso mostrar. Ele tá aqui, ó. Mas eu não posso mostrar as imagens dele.
porque é sigiloso, então a gente não pode falar de quem que é. Mas, enfim, fez aquela cinturinha que é o traço sobreposto. E aí eu verifiquei isso com o microscópio, coloquei isso no laudo e confirmei que essa assinatura, inclusive em 2 pontos, ela cruzava a assinatura fraudulenta em 2 pontos. Então eu coloquei que havia que essa assinatura autêntica tinha sido feita em cima da fraudulenta. Então ela chancelava. E era do pai dele, que era o sócio dele. Ó, tem uma pergunta do doutor Alexandre aí também, já. Diga. Existem pessoas que, apesar de possuírem apenas uma assinatura, nunca assinam exatamente da mesma forma. Então, quais os limites dos padrões para definir se uma assinatura é real daquela pessoa? Esse que é o trabalho do perito em grafoscopia. Ele vai ter que verificar dentro dos padrões qual é a variação. Você tem um padrão de variações, vocês têm um limite. Então você tem um leque de como você varia. E dentro disso, a assinatura questionada, se ela obedece esses limites da variação, essa variação, e se ela obedece essas variações, isso quer dizer que ela obedece esses padrões, que ela está de acordo com os padrões. Se ela foge dessa variação, aí a gente vai ter que verificar. O que pode ser? Pode ser uma assinatura normal, pode ser um disfarce, pode ser uma falsidade. Então a gente vai ter que verificar esse grafismo. Mas a gente tem, por mais que haja a variação, todo mundo varia a assinatura. Por quê? Porque a assinatura ela não é algo exato. Você tem uma série de músculos, você tem a sua musculatura, você tem a ideação, só que quando você chega na execução, você muitas vezes acaba que você tem uma imprecisão no punho, e por isso há a variação. Então você não vai exatamente naquele mesmo lugar. Não, você tem esse movimento, e esse movimento tem imprecisões, por isso que há a variação em várias assinaturas. Isso vai ocorrer. Isso tem pessoas que têm mais variação, tem pessoas que têm menos variação, e o papel do perito é estudar quais são essas variações, se obedecem à variação do punho, se esse documento, se essa assinatura é questionada, ela obedece essa variação do punho escritor paradigma. Então esse que é o trabalho do perito, é exatamente examinar esses padrões, examinar essas variações, justamente para verificar. Uma vez você até me explicou que, com o tempo, normalmente até ocorre uma evolução natural, né, da assinatura da pessoa, né? E aí, por isso, a importância de talvez você ter paradigmas da mesma época, do mesmo período. Que é até uma Padrões das... contemporâneos são essenciais. Exatamente. Até uma das formas de entender se é documento com data retroativa ou não, eventualmente, né? A pessoa Exatamente. houve uma evolução no padrão. Sim, se houve uma evolução no padrão, você vai ter que estudar todo o contexto daquele documento. Se tiver um documento, por exemplo, vamos supor um documento como você citou, um documento que tem um anacronismo, também é interessante ver aquela assinatura. Vamos supor um documento de 30 anos atrás. E essa pessoa assinou esse documento hoje, atualmente em 2020. E essa pessoa já estava com um problema de saúde muito sério. Então, assim, você vai ver aquele contexto. Como assim? Será que ele assinou naquela época? Ele assinou em outra época? Como que ele estava naquela época? E os padrões contemporâneos, eles são essenciais. Por quê? Porque se eu modifico a minha assinatura conforme o tempo, vamos supor que passaram 10 anos. E eu utilizo padrões com 10 anos de diferença. O que pode acontecer? O perito pode se equivocar. Porque aquelas alterações podem ser não decorrentes de uma falsidade, mas sim de uma alteração do punho. Então a gente tem que ter os padrões. A gente estuda justamente isso, as variações e as características dos padrões. Se você tem padrões que não obedecem à autenticidade, adequabilidade, contemporaneidade, quantidade e espontaneidade, você pode se equivocar no laudo. Então por isso que é a importância de padrões que obedeçam aos critérios dos padrões, que são esses 5 que eu falei. Contemporaneidade, adequabilidade, autenticidade, também é muito importante, quantidade e espontaneidade. O doutor Alexandre gostou, perfeito, obrigada pela resposta. É mesmo. E ele também atua só em causa milionária, viu, Jack? Ô, doutor Alexandre. Vai virar parceiro também. Tá. Não, se não for no TJ deve ter, Se não porque for, exato. eu não faço. Aqui eu não costumo fazer assistência. Até quando às vezes me procuram, eu falo, ó, tem um monte de telefone. Eu mando uns 10 telefones e falo, pode ligar para os colegas que eu não pego assistência. Então eu já passei assistência para um monte de gente aqui do DF e pegou. Deixa eu ver. Aqui o Dr. Bruno falou. O material da régula espectral 4177 recomenda.
saberia dizer qual é o investimento? Pessoal, então vamos lá. Eu vou responder essa pergunta que todo mundo me pergunta sobre equipamentos em perícia. Perícia grafotécnica é um exame essencialmente perceptual. Ele não é máquina. Então, uma máquina, ela vai te dar características do documento. É bem interessante? É. Você pode verificar fraudes documentais por meio do régula espectral. Mas não é só isso. O principal instrumento é você treinar o raciocínio pericial. Porque se você não souber o que você quer ver nesse documento, você não vai saber o que pesquisar. Mesmo que você tenha o melhor equipamento do mundo, você tem o VSC, e mesmo que você tenha isso tudo, se você não souber o que você precisa verificar, se você não tiver os olhos treinados, o raciocínio treinado para a perícia, você não vai saber o que encontrar. Você pode ter o equipamento que for, que o mais importante é o raciocínio pericial. Então, geralmente o pessoal me pergunta muito isso na área da perícia. Inclusive, eu lancei meu curso e ele tem a parte de equipamentos, mas o principal não é equipamento. O principal que o pessoal fica de cara no curso é o raciocínio pericial. São os casos que eu resolvo e eu mostro, olha, eu resolvi assim. E isso ajuda o pessoal que está começando, ou às vezes o pessoal que já está há um tempo na área, a ter um raciocínio pericial, melhorar o raciocínio. Porque a gente consegue melhorar o raciocínio pericial com casos práticos. Então, é treinar o raciocínio mesmo. E esse caso que a gente comentou hoje é a prova disso, né? É ter o Eu até raciocínio usei. mesmo, porque no sentido de se É, você, igual a gente falou, né? Pensar fora exatamente. da caixinha, tentar achar soluções Exatamente. diferentes para o caso, não ficar só na questão da assinatura em si. Exatamente. Porque se você colocar só assinatura, só documento, o que que você vai procurar? Você pode ter o equipamento que for, você tem que saber o que você vai buscar no documento. O que que você vai, qual vai ser o nexo ali, qual vai ser o elemento que você vai procurar. Sem isso, você pode ter o equipamento que for. Porque o principal equipamento do escritório pericial é o perito. É o que eu sempre falo nas aulas. Gente, aqui, não é equipamento. Eu já fiz um laudo, para você ter uma noção, quando eu comecei em 2014, 2013 ou 2014. Quando eu estava começando, eu fiz um laudo com uma luz Blue Bright e um microscópio. E era isso. Era R$ 200. Não era muito mais caro que isso, não. R$ 200. Não precisei do régula, não precisei do nada. E eu detectei ali uma alteração documental no cheque. Eu verifiquei que aquela caneta ali estava também, a mesma reação que aquela caneta da alteração tinha também no grafismo. E aí eu liguei um com o outro. Eu sei que o juiz adorou. Ele já pegou o meu laudo, mandou para o Ministério Público. Eu sei que quem fez a fraude se ferrou. Porque deixa eu ver aqui tiveram algumas perguntas. Isso mostra a importância da grafoscopia para a identificação de fraudes em documentos. Exatamente. Exatamente, Fernanda. Marcelo, com certeza o mais importante é o raciocínio pericial. É essencial, pessoal. Perspicácia é a chave. Você pega muito trabalho com análise de cheques? Às vezes, ultimamente está um pouco menor a quantidade de cheques. Acho que até porque o cheque mesmo tá caindo cada Está em vez mais em desuso. desuso. Está em desuso, mas ainda tem. Ainda tem. Tem nota promissória, tem cheque. Não é tão comum, não é tão corriqueiro. Eu pego mais contratos de financiamento, bancos, pego o que mais? Contrato de seguro, contrato de banco, já peguei alguns casos de seguro também, mas o mais comum é isso. Tá em desuso, sim. Porque tá acabando o tempo, Graças. mas um assunto Tá para outra mesmo. live. O assunto para outra live é porque agora as falsidades Sim, documentais vão ser as assinaturas virtuais, né? Assim, exatamente. agora a gente já está indo para vamos dizer assim, para um outro momento de. Claro que Uhum, eu acho que ainda vai muito tempo ainda até a gente ter uma conversão significativa. Mas a pandemia é, acelerou, a pandemia acelerou. Hoje no meu muito, muito. escritório, 95% dos contratos de procuração e procurações são todos assinados por aplicativo de Sim. assinatura virtual. Ah, é bacana. Você usa qual? DocSign. Eu não conheço. Conheço um outro que É é o mesmo que o iFood, Uber Eats, essas empresas estão usando esse. É bacana. o slogan, o logotipo deles é um amarelinho. Não Eu sei estou usando um se. outro. Estou usando um outro também digital. Para clientes de outros estados eu costumo utilizar. Daí eu consigo enviar via e-mail e ele Ah, é muito responde, prático. assina. Muito mais prático. Pois é, pessoal, tá acabando o nosso tempo. Eu vou me despedir aqui do Dr. Bruno, agradecer a essa live fantástica.
Gente, não é a última live. Eu pensei que fosse a última live, mas ontem eu recebi uma pergunta sobre perícias fora do Brasil. E apareceu um colega meu e falou: Olha, eu estudei isso durante 2 anos para saber quais são as possibilidades. E vai ter uma live sobre isso. Já eu posto Show. o cartaz, que eu sou meio esquecida de postar o cartaz, mas eu já tô com o cartaz pronto. Mas é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos. Agradecer ao Dr. Bruno, que fez essa live também maravilhosa, contando esse caso, que é um caso espetacular. E só gratidão, pessoal. Uma boa semana para todos. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também a doutora Jaqueline aí pelo convite. Obrigada, doutor. E agradecer também pela parceria exitosa que foi esse caso. E a gente está podendo aqui compartilhar com todo mundo. Valeu, pessoal, pela participação, pelas perguntas. E quem sabe ano que vem a gente não faz mais outra aí sobre algum assunto aí pro pessoal. Bora. Bora sim. Combinado? Tô dentro. Valeu. Tchau, Abraço, tchau. até mais. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.